como se já não bastasse a gente ter um problema de saúde seríssimo como que nós estamos vivendo, Jair Bolsonaro resolveu criar agora uma crise política no meio disso tudo. E ele já demitiu o ministro da Saúde no meio de uma crise de saúde e conseguiu botar para fora do governo o ministro mais popular que tem o dobro da popularidade dele. E ele tem agora pelo menos 5 ministros que ele está fritando, que estão na mira para sair do governo. E o pior é que ele poderia até trocar de ministro, mas ele está tocando pelos motivos errados. Vou explicar tudo para você com calma. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Roberto Cardoso, a gente está aqui todos os dias produzindo conteúdo para você, todas as noites tem uma live às 19 horas, você é convidado a participar. Hoje volte aqui às 19 para assistir ao vivo para você participar. Eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? Dá essa força pra gente, ajuda a gente a crescer um pouquinho, que conforme a gente cresce fica mais fácil pra gente conseguir levar a informação, tá bom? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério. Fechado? Olha, o Jair Bolsonaro não é a pessoa mais sensata que a gente conhece, né? Quando ele conseguiu botar para fora do governo o Mandetta, que era o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, estava muito claro que ele não está nem aí com as pessoas. O que importa é o objetivo pessoal dele, não o que é melhor para o país. Trocou o ministro da Saúde no meio de uma crise de saúde. Aí ele entra num pé de guerra com o Sérgio Moro, que é o ministro mais popular do governo dele, que tem o dobro da popularidade dele. A popularidade dele caindo e ele ainda bota para fora um cara popular, arriscando o próprio pescoço, mas ele fez. Você acha que acabou por aí? Pois não acabou. Tem pelo menos 5 ministros que estão com o pé fora do governo, e eu vou explicar cada caso, o que é um, para você ficar inteirado do que está acontecendo, tá? O primeiro que está na porta da rua, acreditem ou não, é o Nelson Teich. Veja, ele trocou uma vez de ministro da Saúde no meio da pandemia, ele está cogitando trocar de novo, nem resolveu o problema. O Teich nem passou o período de experiência ainda, o cara não deu 3 meses de governo, ele já está querendo tirar o cara. Por quê? Porque ele queria um ministro da Saúde alinhados com os pensamentos dele. Ele se chocava demais com o Mandetta, porque o Mandetta seguia as recomendações da Organização Mundial da Saúde que ele não quer seguir. Então ele queria um ministro que tivesse o mesmo pensamento que ele. E esse Teich chega fazendo o quê? Falando de isolamento, não de isolamento vertical, gente, isolamento vertical só existe na cabeça do Bolsonaro. Tá? Ninguém fez isso com sucesso, não tem nenhum estudo que comprove isso, só existe na cabeça dele. E ele quer que um médico faça isso. Ele quer que o médico fique mandando as pessoas usarem cloroquina, sendo que o Nelson Teich, como médico, ele sabe que essa decisão não é do presidente da República. Essa decisão é do médico. Cada paciente é um paciente diferente, ele vai ver naquela situação qual é a medicação. Não tem que ele falar nada. Mas não está alinhado com ele. Bolsonaro não está satisfeito, vai querer colocar o Nelson Teich para fora também. E quem pode entrar? Osmar Terra. Osmar Terra, que falava que era uma gripezinha, que não ia matar nem 2.000 pessoas, que é terraplanista, que é um alucinado. Pode entrar no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. Quer dizer, podemos ter um cara olavista, negacionista, obscurantista, que é contra a ciência, no meio de uma crise de saúde, e ter o terceiro ministro da Saúde diferente no meio de uma pandemia. Mas não é só ele. Na sequência, eu vou pegar de quem está há menos tempo no governo para quem está mais. Na sequência, Regina Duarte. É outra que também está com o pé fora. Olha a situação. Se ela fosse competente, o que não é o caso, né? Ela não tem experiência administrativa, mas mesmo que ela tivesse, já não seria fácil o trabalho dela. Porque a Secretaria de Cultura, que não é uma secretaria, era o Ministério da Cultura, para você ter a ideia de que é uma coisa maior do que parece. A Secretaria de Cultura pertencia ao Ministério da Cidadania. E quando deu a saída do Roberto Alvim, estava tendo uma transição, ele estava passando para o Ministério do Turismo, ia ficar subordinado ao turismo. Mas saiu o Roberto Alvim, essa mudança não se concretizou. Entrou a Regina Duarte, que começou a trabalhar de São Paulo, por internet. Ela não foi lá para Brasília, porque ela foi desaconselhada a ficar viajando por causa da idade dela. Ela tem 74 anos, é grupo de risco. Ela ficou lá em São Paulo. Como ela não estava presente fisicamente lá, essa transição nunca se concretizou.
Então a situação mais bizarra possível está acontecendo hoje. A secretaria, que é um órgão grande, que era o ministério, tem várias subsecretarias, tem vários setores, vários departamentos. Alguns já foram transferidos para o Ministério do Turismo. Outros ainda permanecem ligados ao Ministério da Cidadania do Onyx Lorenzoni. Então, quando a Regina Duarte quer tentar aprovar qualquer coisa, ela tem que conversar com 2 ministros diferentes. Olha a esquizofrenia, virou um ministério esquizofrênico que pensa de 2 maneiras diferentes. Ela precisa conversar e convencer 2 ministros diferentes de 2 pastas diferentes quando ela tem qualquer coisa para decidir. E também é uma secretaria dominada pelos olavistas, por pessoas que só querem combater o marxismo cultural, que são contra a arte e que não gostam dela. Não foram com a cara dela porque ela demitiu aquela reverenda Jane, que era a número 2 da secretaria e que era olavista também. Então o próprio pessoal dela está em pé de guerra. Tem várias pessoas lá dentro com quem ela não vai com a cara. Aquele presidente da Fundação Funarte, da Fundação Palmares, né, que é o negro que odeia negro, eles não se topam, ela não tem autonomia para mandar embora, o Jair Bolsonaro está enfiando pessoas lá dentro, está um inferno a secretaria dela. Então ela é a próxima que pode sair porque a carta branca que ela disse que tinha nunca chegou na mão dela, essa tal de carta branca. Tá com o pé fora a Regina Duarte também. Depois, que já tem mais um tempo de governo, quem está com o pé fora também é o Weintraub. O Weintraub está com o pé fora, é aquilo que eu falo, ele poderia até trocar os ministros, mas ele está fazendo sempre pelo motivo errado. Porque o Weintraub, ele não entende de educação, ele não tinha nem que estar lá, então ok ele trocar o Weintraub, mas não é por isso que ele quer trocar. Ele quer trocar o Weintraub não é porque ele arruma crise com a China, seria ok trocar por causa disso, mas não é por causa disso que ele quer trocar. Ele quer trocar o Weintraub porque o grande objetivo de Jair Bolsonaro era refazer os livros didáticos. O que está por trás disso tudo é o seguinte, o Brasil deve ter hoje mais ou menos uns 100 milhões de alunos que recebem os livros didáticos do governo. 100 milhões de alunos não recebem um livro cada um. Eles recebem um livro de geografia, um livro de história, um livro de biologia, um livro de língua portuguesa. Mais ou menos uns 6, 7, 8 livros cada aluno. Então você teria que fazer, chutando baixo, 600, 700, talvez 800 milhões de livros. Imagina o dinheiro que não ia rolar. Imagina a gráfica que ia ter o direito de imprimir isso, quanto que não ia receber. Então é muito dinheiro que está movimentando. Esse era o objetivo dele. Mas o Weintraub é um alucinado. Ele é um olavista, ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho e ele também só quer combater marxismo cultural, ideologia de gênero, caçar comunista e fazer os livros didáticos, que é o que interessa, ele não faz. Então o Bolsonaro está querendo tirar ele de lá, não é porque ele não entende de educação, não é porque ele está arrumando crise diplomática com a China, não é porque ele mandou prender ministro do STF, chamou todo mundo de filho daquilo lá, não. Ele quer mandar embora porque ele tem que refazer os livros didáticos, que vai render muito dinheirinho para muita gente e o cara não faz. Acredite você ou não. Aí tem 2 que estão para sair também, que estão desde o começo do governo. Um é o Marcos Pontes. Marcos Pontes até agora ninguém sabe o que ele está fazendo lá e a falta de resultado está preocupando o Jair Bolsonaro. Ele quer resultado. Mas aí é que tá, ele quer resultado de um cara que não vai dar resultado, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele colocou um cara que não tem nada a ver com ciência. O Marcos Pontes é um piloto de avião. Por ser piloto de avião, alguém iria participar do programa lá na Estação Espacial Internacional. O Brasil tinha direito a uma vaga. E ele, como era um piloto experiente, treinado, foi ele. Mas poderia ser eu, poderia ser você. Não tem grandes pré-requisitos para você ir fazer uma viagem no espaço, sabe? É uma viagem de avião sofisticada. Ele foi lá plantar feijãozinho no algodão. Não é uma coisa... Gente, você não tem nada a ver com ciência. Tá? Você não tem trabalhos científicos publicados do Marcos Pontes, né? Você não tem geração de conhecimento, você não sabe dele dando aula em universidades, aí, orientando pessoas, mestrando, doutorandos. Ele não é da área de ciência. E ele está no Ministério da Ciência, mas o Jair Bolsonaro acha que ele é um cientista e quer que ele produza, quer que ele arrume uma cura para o coronavírus. Aí o Marcos Pontes sai correndo para provar um remédio, um tal de Anitta, que é um vermífugo, que é o próprio laboratório falou que não tem nada a ver. O próprio laboratório que tem interesse de vender diz que já testou e que não serve para outra coisa que não seja infecção parasitária no intestino. Não dá para usar para Covid, por exemplo, mas ele está lá testando porque ele precisa mostrar resultado. Como não vai dar certo, ele também está com o pé fora. E o quinto
que também está com o pé fora, que está desde o começo, Paulo Guedes. Paulo Guedes, por incrível que pareça, não seria a hora de trocar, porque acabou de sair o Sérgio Moro, você tirar o outro ministro em que ele depositava todas as fichas, né? Não é o posto Ipiranga, tudo de uma vez só, é complicado. Mas o dólar está batendo em R$6, né? Paulo Guedes não consegue achar uma solução para essa crise. Ele não consegue gerar um emprego. A gente já está chegando a 1 ano e meio de governo, ele não gerou um emprego ainda. E o que é pior é que tudo que ele faz, você olha e fala, isso aqui vai quebrar o país. Porque, por exemplo, ele está congelando por 2 anos os salários dos servidores públicos. Imagina o seguinte, o dólar está a R$6. Tudo que a gente compra, normalmente, está vindo de fora porque o Brasil praticamente se desindustrializou. Nós não temos mais indústria que produza nada. Então a gente compra tudo da China ou dos Estados Unidos, tudo vai ficar mais caro. Se você não compra o produto pronto, você precisa comprar a máquina que produz. O Brasil se desindustrializou. Como que eu vou congelar o salário das pessoas sabendo que os preços vão subir? As pessoas vão ter cada vez menos capacidade de comprar se o salário não for reajustado. Como a economia vai se reaquecer se as pessoas têm cada vez menos dinheiro? A pessoa com menos dinheiro vai comprar menos, comprando menos o comércio vai comprar menos da indústria, a indústria vai produzir menos. O Brasil não vai sair dessa crise nunca com essa política do Paulo Guedes. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ele só pensa em não gastar. Mas quando ele não gasta, ele não deixa o dinheiro circular. E as pessoas não têm mais dinheiro para consumir. Então isso está fadado ao fracasso. A economia brasileira não tem perspectiva de voltar a crescer na mão do Paulo Guedes. Então vai ser necessário em qualquer momento aí fazer a troca do Paulo Guedes por qualquer outra pessoa que tenha mais respaldo no mercado financeiro e que consiga gerar algum resultado para que esse governo ainda sobreviva. Porque a situação é muito séria, gente. Assim, ninguém percebeu ainda. Nós estamos no meio de uma pandemia e que assim, o Brasil está em 5º lugar com o país com mais casos no mundo. 5º lugar. Só que aqui começou depois. Né? Então assim, a Itália está na frente, a Espanha está na frente, mas lá começou muito antes, por isso que eles estão na frente. Se você colocasse tudo começando no mesmo dia, comprar o primeiro dia de cada um, o segundo dia, o terceiro, o Brasil é o 2º do mundo, só perde para os Estados Unidos. Entendeu? Tem tanto caso aqui em São Paulo e Rio, que se São Paulo e Rio fossem um país só, separa os dois como se fosse um país, São Paulo e Rio estariam em 9º lugar no mundo. A situação é muito séria, isso vai derrubar a popularidade dele rapidamente. Nós vamos atingir 15 mil mortos, nós vamos atingir 1000 mortos por dia, rapidamente. As pessoas vão saber quem são as pessoas que estão morrendo, vão deixar de ser números, vão passar a ser rostos, vão passar a ter nome, vão ser pessoas que a gente conhece, e a economia não anda, e há uma crise política, Bolsonaro não sabe o que faz. O que ele está tentando é trocar esses ministros para ver se ele consegue, pelo menos, nesse lugar, colocar gente do Centrão para ter apoio e evitar um impeachment, porque ele está vendo que ele está à beira do precipício. A popularidade dele vai despencar cada vez mais à medida que os números de mortos vão acumular. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a previsão é de que tenha 53 mil novos casos por dia até junho. 53 mil novos casos. Não tem controle. O próprio Mourão acabou de dar uma entrevista falando que o Brasil está atacando a epidemia de maneira desorganizada, que o Brasil é o único país que está fazendo mal a si mesmo. Então está um caos. Ele não sabe o que fazer, a única ideia dele é, vou tentar trocar esses aqui que estão me dando problema e vou colocar gente do Centrão ali. Vou colocar nos ministérios, no 2º escalão, no 3º escalão, ver se eu consigo esses 200 votos que o Centrão tem para não sofrer um pedido de impeachment. Então a situação hoje é essa, nós temos um caos econômico que já existia, desde 2019, que o PIB só cresceu 1,1%, veio uma pandemia, e no meio de tudo disso, Jair Bolsonaro está criando um caos político. Aí você imagina se é ele a pessoa que tem capacidade para conduzir o Brasil durante essa crise e se é ele a pessoa que vai reconstruir o Brasil depois que essa crise de saúde passar. Você acha que é ele? Escreve aqui para mim nos comentários se você acha. É Jair Bolsonaro a pessoa que tem capacidade de fazer o Brasil passar por essa crise, de reconstruir o país? Diga aqui para mim nos comentários. Tá bom? Agora eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se aqui no final, como forma de agradecimento. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Volte às 19 horas que tem live. Valeu? Um grande abraço para vocês e eu já fui!